A aula de hoje é sobre a ligatura. Tá gravando, tá gravando. Criascast, parte 2. Grava daquela forma. A mostra mais. Se ele chegar, Cara, eu acho que um bom ponto para eu começar a falar sobre matemática no decorrer da humanidade é que, assim, hoje os profissionais da matemática realmente manjam de matemática, de umas paradas mais complexas, porque é fato que no início da humanidade, na época dos povos da Mesopotâmia, por exemplo, a matemática era um pouco mais fácil, um pouco mais simples do que a matemática de hoje. Mas, hoje em dia, o cidadão comum, médio, ele não tem, talvez, o conhecimento matemático, ou empírico mesmo, não necessariamente matemático, que um cidadão quaisquer teria, sabe? Isso, infelizmente, é a nossa realidade. Eu acredito que a gente tenha muito mais acesso a conhecimentos, a matemáticos, do que um erudito, por exemplo, daquela época. Só que, no decorrer da formação, isso não acontece, tá ligado? Tipo, os caras não... A gente não absorve esse conhecimento matemático tal como deveria. Acho que é um bom ponto de partida para começar a comparar a questão do uso matemático médio do cidadão de épocas passadas com a época de agora. O desenvolvimento da humanidade, pelo que o Fernando falou, realmente a gente consegue ter mais acesso, né? Assim, tanto pela forma que ela veio se desenvolvendo devido aos esses eruditos. A gente vai ter, por exemplo, aí, Elementos de Euclides, que é um livro, assim, da, se eu não me engano, Grécia Antiga, em que Euclides mostrava a relação de ponto e reta. E que é muito engraçado, né? Porque ponto e reta tá só na nossa imaginação. Reta é uma linha sem espessura e é infinita. Então isso não é uma reta. Porque por mais que a gente aprenda que reta é a ligação de um ponto ao outro, na verdade não, a reta ela é infinita, né? Ela é uma linha sem espessura infinita. E também o ponto, ele é um ponto no espaço, só que também não tem espessura. Então essas coisas só existem na nossa imaginação. E foi Euclides que falou isso para desenvolver parâmetros matemáticos em seu livro. Obviamente que depois da Bíblia esse é o livro mais vendido, né? Mais feito cópias e etc. Mas assim, ele criou tudo isso há, sei lá, anos e anos que a gente não consegue nem imaginar quanto que era, não sei nem, era antes de Cristo, por exemplo. Então, assim, a matemática, por conta dos grandes estudiosos que foram se empenhando, foram querendo mais facilidade para a nossa vida, de acordo com isso, ela se desenvolveu. O Gustavo levantou um ponto muito interessante aqui. Ele falou sobre Euclides. Euclides, ele dá uma definição da reta, que o Gustavo está falando, que uma reta, na verdade, é uma sucessão de pontos infinitos e alinhados, foi o que ele disse. Essa sucessão de pontos é suficiente para definir o que é reta. Só que define o que é um ponto. Você sabe? Mas Pra mim é algo arbitrário. Se você vê Pra mim é um ponto onde duas linhas se encontram. Sim. Mas se você vê um ponto, você sabe que é um ponto. E aonde duas linhas se encontram, é um corte de linhas. Forma um ponto, mas não é o ponto. Você coloca um ponto sobre a secção das linhas. Então o que eu quero dizer com isso? A gente sabe que é reta, porque reta é uma sucessão de pontos. Mas o que é ponto? Porque a gente vai reduzindo os conceitos matemáticos e vai chegando em momentos na matemática que você não sabe exatamente de que conceito se trata. Mas o ponto não pode ser justamente o encontro entre essas duas linhas? Não pode, porque duas linhas são pontos. Então, na verdade... São pontos, são em pontos. São linhas, são linhas. São pontos Pontos são linhas. Você não definiu o ponto. O que eu quero dizer? A matemática é fundamental no desenvolvimento filosófico. Porque alguns conceitos filosóficos, na verdade, são conceitos matemáticos que foram pensados um pouco além da matemática. Por exemplo, definir o que é ponto é uma parada que a gente chama de axioma. O que é axioma? É uma verdade autoevidente. Tá ligado? Por exemplo, alguns filósofos consideram Deus uma verdade autoevidente. O que é uma verdade autoevidente? É uma verdade que você não consegue provar, mas ela é verdade por si só. Porque ela está um pouco além das nossas capacidades intelectuais, por exemplo, de raciocínio.
Então eu não consigo provar que um ponto é um ponto. Mas sempre que eu ver um ponto, eu vou saber que ele é um ponto. É para pensar nisso? Não, muito pariu, mano. Muito da hora pensar nisso. Cara, a matemática ela vai muito além de só filosofia, só tudo mais. Ela explica justamente o nosso mundo, o mundo que a gente vive. E ela traz facilidades. O GPS é o maior exemplo disso, com o plano cartesiano, tudo que originou do plano cartesiano, que veio a ideia de GPS, de localização. Tudo que a gente tem hoje em dia se baseia com GPS que veio do plano cartesiano, que veio daquele cara, qual é o nome daquele cara que criou o plano cartesiano? Descartes. Acho que era Descartes, que era um filósofo, isso é muito da hora pensar. Oi, Doug, o que tu falou? Cara, a matemática, além de acordo com o Doug, além de ela ajudar, ela também retrocede a humanidade. Porque ao mesmo tempo que ela traz facilidades, ela reprime o ser humano na forma de querer algo mais. Ela deixa ele estagnado. Pela facilidade que a matemática traz, que a tecnologia traz, ela retrocede a mente humana. Antigamente era muito comum a gente praticar o ato de ler livros, tudo mais, se informar. Hoje em dia é TikTok. O que a gente vê de estudiosos formados em TikTok? Caras que debatem, que enfatizam uma ideia, que defendem uma ideia, que fala que é PT, que é Lula, que é filósofo, com base em TikTok, tá ligado? E é muito comum, justamente por causa da facilidade que ela trouxe. Então, ao mesmo tempo que a matemática evolui, ela consegue retroceder a humanidade. É bizarro pensar nisso, porque a gente se acomoda com o que os nossos antepassados já conquistaram. Bom ponto, hein, Dubi? Você foi longe. Boa, Dobi. Vai. Cara, a matemática na humanidade foi muito importante. Tu pensa que lá atrás os caras usavam uma conta de 1 mais 1 para descobrir várias coisas. E tu pensa, como descobriram isso? E aí eu falo, imaginação. A imaginação é o caminho de toda a matemática, é o que faz a matemática praticamente. Durante a humanidade, ela foi muito importante, sabe? Tudo que tipo assim, a gente tem hoje para a matemática vem do fruto da imaginação. Triângulo é o fruto da imaginação, que a gente nunca vai achar um triângulo realmente perfeito. Quadrado, bola, círculo, esfera, tudo isso vem do fruto da imaginação. Então tu percebe como que os caras lá antigamente tinham essa percepção, tá ligado? E foi muito importante essa percepção para a gente, para formar o que a gente é hoje. Tu pensa, a gente usa para tudo. Para ir para o espaço, a gente usou a matemática para fazer o telefone, o GPS, tudo hoje em dia a gente usa a matemática. Para fazer a cruz, a gente usa a matemática. Imagina, quem pensou na cruz pensou, não, tem uma linha esférica grande e uma linha esférica redondinha, pequena aqui para fazer uma cruz. A janela, cara, a janela tem que ter a área certinha para a gente colocar a janela. Então, tudo envolve a matemática no dia a dia, na humanidade, na história de tudo. Então, por isso a matemática é muito importante para a humanidade. Deixa eu falar, porque eu acho que eu sei falar. Calma, fica para tomar no... Bom, a gente... Não tem como. A gente fala sobre como a matemática evoluiu até aqui, e o Davi falou sobre antes da matemática, como ela foi evoluindo até chegar aos dias de hoje. Só que hoje a matemática evoluiu tanto que às vezes é imperceptível ver ela no dia a dia. Porque a tecnologia que a própria matemática criou foi capaz de ser tão... absoluta por ela mesma que ela foi capaz de esconder a própria matemática nos dias de hoje, com a tecnologia que a gente tem. Então, às vezes, é até imperceptível o uso dela. Vai. Se alguém me perguntasse e fizesse a seguinte suposição: se eu tivesse uma quantidade ilimitada para levar de apenas um único objeto para qualquer período da história, eu escolheria levar uma quantidade ilimitada de calculadoras para o período da Grande Navegação.
Porque eu digo que as calculadoras sejam talvez a maior invenção da humanidade. Foi nas calculadoras que surgiram cálculos que nós não conseguimos fazer. Os logaritmos, eles foram usados para estipular multiplicações que estão muito, muito mais complexas do que eles conseguiriam. Então, imagina todo esse processo de cálculo fosse anelado a logaritmos. A logaritmos que poderiam ser classificados em calculadoras. Então, a calculadora, para mim, é o maior avanço da humanidade, assim, a princípio. Eu quero benzer o Davi. Formas geométricas são coisas que não existem na realidade, a menos que seja por criações humanas. Isso daqui, por exemplo, foi feito por um ser humano, mas a natureza não consegue fazer um círculo perfeito ou um triângulo. O que seria um triângulo, por exemplo? Se vem à nossa mente a palavra triângulo, logo nós pensamos numa forma geométrica que contém 3 lados. Porém, como essa. Porém, o que na natureza há de tão natural quanto um triângulo? Eu lhe respondo, nada, pois ela não é capaz de criar algo dessa forma. Ou um quadrado que tem uma forma geométrica que tem 4 lados. Obviamente que todos são bidimensionais. Se fossem tridimensionais, o quão difícil seria recriá-los até. Mas com a nossa tecnologia de hoje em dia, nós conseguimos. Porém, o que eu quero dizer com tudo isso? A matemática é o maior avanço da humanidade. Gente, falou alguma coisa bem... Fernando, qual é o seu sonho na matemática? Cara, pois bem, meu sonho na matemática é conseguir estudar umas paradas chamadas séries de Fourier. As séries de Fourier são cálculos envolvendo senoides. Isso é uma parada muito específica e muito erudita para o conhecimento matemático. Porque, na verdade, as senoides, elas fazem parte de uma matéria na matemática, não é uma matéria, mas de um ramo de estudo na matemática chamada análise harmônica. Na análise harmônica, a gente consegue prever os movimentos de onda. Essas ondas são as senoides. Essas senoides são gráficos de seno e cosseno comuns, que a gente conhece hoje, só que um pouco mais complexos. Nesses gráficos, a gente consegue prever o comportamento deles. Prever partículas, deduzir os pedaços de onda, deduzir coisas assim. Então, eu acredito que seja possível, com as paradas que eu já pesquisei sobre, os caras que já estudam esse assunto, seja possível aprender coisas sobre o cérebro humano através dessas questões. Porque, na verdade, o cérebro humano ele tem impulsos nervosos, que são em forma de onda. Então, se essas ondas puderem ser escritas matematicamente, já são, mas sempre tem algo a se descobrir. Então, se eu conseguisse desenvolver algo nessa área, hoje eu me sentiria muito feliz. Eu acho que a matemática, ela tem os seus campos simples, de você ir no mercado e tentar fazer uma regra de 3 para saber quantas pessoas vão comer o churrasco na sua casa, já que semana passada foram 10 e hoje são 15, e você comprou tantos quilos de carne, até coisas super complexas como calcular os impulsos nervosos do seu cérebro. Cara, teria como escrever os pensamentos com isso? Como pensamento? Você diz filosoficamente? Não, escrever, tipo assim, identificar o que o ser humano tá pensando, com esse bagulho de senoide, com essa ondulação e tudo mais. E sei lá, ver o que uma pessoa que tá em coma pensa. Como que o cérebro dela reage em coma. E realmente meio que escrever isso, traduzir. Pra algo que a gente consiga compreender. Você fez uma pergunta muito boa. Eu acredito que o nosso conhecimento matemático, hoje, nem matemático, mas de neurociência mesmo, não seja capaz de, por um impulso, saber o que a pessoa pensou. Mas eu acho que é a diferença de impulsos, tá ligado? Como o cérebro se comporta para sensações diferentes.
Então, respondendo essa pergunta, eu acho que hoje não. Porque seria algo muito ficção científica, tá ligado? Mas eu diria que, pô, certamente dá pra saber que alguma coisa esteja errada, tá ligado? Por impulsos nervosos diferentes de uma pessoa de repente doente e de outra saudável. Pô, se a gente conseguir explicar como que a mente humana funciona e conseguir descrever de uma forma física, entre aspas, daria pra gente criar outros membros, criar uma pessoa que perdeu o braço, criar um braço robótico que realmente funcione como um braço original. Talvez com o tempo colocar até um sistema nervoso dentro para a pessoa realmente sentir diferença de temperatura, dor e tudo mais. Hoje em dia existem as impressoras 3D que conseguem fabricar tecidos, como tipo órgãos e tudo mais. Imagina que doido uma pessoa perder o braço e a medicina junto com a matemática ter a tecnologia suficiente para poder fazer um outro braço com um sistema nervoso, tudo como antes. Talvez até a memória muscular do outro braço. Olha que bizarro, olha que bizarro. A matemática pode mudar o mundo. Meu Deus, ele está se manifestando. Nunca vi alguém tão importante para os computadores, a computação, quanto o Alan Turing foi para a computação, em relação ao uso das exatas e matemática na computação. O que você tem a dizer sobre isso? Bem, meu caro, a matemática, ela se mostra presente em tudo. Desde a filosofia, a psicologia, a engenharia e até nos computadores. Nos computadores, Alan Turing, ele foi muito especial no período de Segunda Guerra Mundial, porque esse homem ateu e homossexual, muito inteligente, usou da matemática para criar os códigos. Que códigos são esses? São apenas códigos binários que a gente conhece hoje em dia, como 0 e 1, e é uma repetição. E que, mais interessante ainda, atuam em forma de matrizes, por exemplo. Então, a gente atua com matrizes, as repetições binárias e, basicamente, assim, tudo isso só foi possível porque nós, como seres humanos, fomos capazes de entender, compreender e aplicar. E é isso que a matemática faz. A matemática, ela faz com que nós conseguimos produzir tais peças tão importantes para o cotidiano. Imagina o mundo sem a matemática. Imagina um mundo, por exemplo, sem os componentes eletrônicos, que não só como computadores, mas como celulares, câmeras, etc., o seu sistema utilizam isso. Esse foi Alan Turing, apenas um dos matemáticos e inventores importantes para todo mundo. E é isso que a matemática faz. Ela faz pessoas importantes. Ela faz com que a humanidade ela possa avançar. É isso que é matemática. Matemáticos tinham um problema com relação à sexualidade. Pessoas que pensam muito, pessoas que se especificam em uma área, geralmente têm grandes distúrbios sexuais. E para a época, o Alan Turing, ele foi totalmente discriminado por causa da sexualidade dele. Ele era homossexual. E na época, isso era um crime. A conclusão é, todo matemático é ou tem distúrbio sexual. Todo professor de matemática dá um 5. Todo. O Bob, cadê o Bob? Explica isso. Ele no chão tá indignado com isso. Todo matemático dá o anel. Todo matemático dá o anel. Realmente, na música, eu como músico posso falar, a gente usa a matemática pra tudo. Eu já vi músico tocar sem tempo. Uma vez eu tava na igreja, aí a senhorinha começou a cantar, eu tava tocando bateria. A senhorinha começou a cantar, só que a senhorinha não sabia matemática, então ela não sabia marcar o tempo, e ela ficava assim, ó. E aí, o problema é o seguinte, vocês vêm pra escola e falam assim, a gente não precisa saber de nada, de matemática, a gente não vai usar na vida. O desenvolvimento da humanidade foi todo em questão da matemática. Se não existisse matemática, nós não estaríamos aqui.
A música é uma prova disso. Eu não quero estudar matemática, mas eu preciso ser música. Eu preciso ser música, é a única coisa que eu sei fazer. Então, a matemática, ela me ajuda muito. Ela me ajuda muito. Porque para o desenvolvimento da humanidade é importante. É isso. Gênesis. Entre Deus, haja luz, e a luz se fez. A matemática surge na criação do universo e de todas as coisas que nele existem. Porque sem a matemática, leis de regência de gravidade, luz, água, dilatação, gravidade, eletromagnetismo, nada disso existiria. Porque já como disse a nossa amiga Julia Menezes, Se existe a matemática, existe um Deus. Ah, cara,